Felipe, Sim, senhor. também é uma coisa legal vocês falar também. O que seria o DeFi para a pessoa que tá aí do outro lado? Ela consegue ser o banco dela e ela consegue rentabilizar mesmo? Eu tenho uns doleta lá, eu consigo rentabilizar meus doleta? Cara, é assim, ó. Na minha vida, né? Desde que eu nasci em 87. Coisa mais valiosa que inventaram até hoje é o tal do Bitcoin. A segunda coisa que inventaram mais valiosa para a humanidade é o DeFi, as finanças descentralizadas. Só que ele só é possível ter sido inventado ou implementado porque foi inventado o Bitcoin antes, porque foi implementado o Bitcoin antes. O que são as finanças descentralizadas, Luan? É uma forma de não somente você ser o seu próprio banco, mas você interagir com outros bancos privados de outras pessoas em tempo real, sem precisar confiar em ninguém. Então veja, o Felipe é um banco, o Luan é um banco, o Marcelo é outro banco. A gente consegue se ajeitar aqui, eu empresto pra você empresta pra ele, o teu juro tá menor, eu vou spreadar isso daí, fazer um carry trading, empresto pra você mais barato, pego o dele mais caro, eu consigo fazer empréstimo, eu consigo ser um formador de mercado, eu consigo fazer um monte de coisa que já existe no traditional finance, né, que a gente chama de TradFi, já existe, tem nada de novo, não tem nada e tal, só que com o advento da blockchain, ou seja, eu consigo de forma descentralizada, na custódia e na informação, ou seja, não precisa saber quem eu sou. Você só precisa saber o seguinte, a minha carteira tem o que eu tô dizendo que tem? Tem. A carteira do Luan tem o que tá dizendo que tem? Tem. Eu consigo gerar um contrato inteligente onde, se o Felipe prestar um determinado serviço, o Luan vai pagar? A gente consegue armar esse jogo? Então eu garanto o serviço em blockchain e você garante o pagamento em blockchain. Eu não preciso confiar em você, você não precisa confiar em mim. Se eu não entregar o serviço, você não me paga. E se eu entregar o serviço, obrigatoriamente você vai me pagar, porque isso está previsto no contrato inteligente. Então, cara, as finanças. E eu tô falando uma coisa muito boba, assim, né? Porque o que dá pra fazer com as finanças descentralizadas é um negócio absurdo. Por exemplo, a gente tem caso de carinha que a gente conhece, né? Aluno nosso, que o cara tá montando empresa porque ele tem Bitcoin. Legal. Então, assim, hoje, se eu quiser montar, por exemplo, Protege Coin, vamos falar um caso nosso? Vamos. É que falar coisa nossa, aí o cara fala, o cara que tá vendo, fala assim, ai meu Deus. Mas Protege Coin. Protege Coin foi o seguinte, que agora chama ProHash. A gente pegou essa carteirinha e falou assim, ó, gostamos, queremos comprar, queremos ser revendedores no Brasil. Teve na verdade foram dois, teve dois concorrentes que quiseram atravessar, mandaram mensagem lá, não conheciam, mas só pra tentar tirar a gente da jogada, os caras entraram lá e falaram assim, ó, eu quero ser exclusivo. Aí a OneKey virou pra gente e falou assim, olha, tem uns caras aqui querendo ser exclusivos, a gente dá preferência pra vocês porque vocês chegaram antes, mas tem que comprar uma quantidade X. Eu não tinha isso no meu banco. O Marcelo não tinha isso no banco dele. Que era mais de milhões. Mais. E aí, o que a gente precisou fazer? A gente precisou dar um jeito de garantir esse pagamento. O que a gente fez? Marcelo tinha um pouquinho de cripto, eu tinha um pouquinho de cripto. No caso, Bitcoin. Eu colateralizo esse Bitcoin, pego o dólar emprestado, garanto o pagamento que eu tinha que fazer, ou seja, eu fiz a minha importação. A partir do momento que a gente recebe ou começa a receber esses produtos e começa a vender, a gente se repaga. Num juro baixíssimo, então hoje se você chegar aí no Itaú, no Bradesco, no Santander, você vai pagar o quê? 1,8 ao mês? 2% ao mês? É mais ou menos isso daí. Não tô nem falando de cheque especial e cartão de crédito. Tô falando um empréstimozinho qualquer aí, normalzinho. Vai pegar 1,5? 1,5, cara, a gente tá falando sem o composto, 18% ao ano. É 20% ao ano. Com composto vai dar mais de 20, 22% ao ano. Porra, o DeFi a gente paga 3, 4% ao ano. Dependendo da operação que você faz, você ganha dinheiro para emprestar. Sabendo utilizar as finanças descentralizadas, em muitos dos casos, você ganha dinheiro para emprestar, para gerar liquidez no mercado. Então, o que a gente fez? A ProHash, né, Marcelo? Antes Protege Coin, a gente tinha... ou a gente pagava, ou a gente perdia o mercado. Cara, e a gente não tinha dinheiro. Eu não tenho dinheiro no meu banco. O que a gente tinha um pouquinho de cripto, juntou o Marcelo. A gente fez uma compra e foi repagando. As vendas foram tão boas que, assim, 2 meses, né, Marcelo? Menos que isso. Uns 2 meses, né? Pra você ter uma noção, a gente comprou. Tava esperando, ia demorar um tempo pra chegar, né? Porque importação e tal. A gente abriu pré-venda. A gente vendeu tudo que a gente comprou no primeiro lote antes de chegar. Caramba, então isso aí. É conseguiram verdade. A gente vendeu tudo antes de chegar. É verdade. Conseguiram já recuperar Não, e a uma gente, boa parte. e o juro foi quase nada, ou seja, ou eu ia perder o negócio, ou eu ia pedir no Bradescão, pagando 2% ao mês, sei lá, 1,8% ao mês, entendeu? Então, as finanças descentralizadas, cara, se você souber usar direitinho, sem maluquice, sem loucuragem, cara, é um excelente instrumento financeiro, mas eu vou repetir, não tem nada de novo. É tudo que já existe. O que por exemplo, eu tô falando jogado pro mundo cripto. Jogado pro mundo cripto. Então, por exemplo, se eu Você consegue ser o próprio banco.
Eu consigo ser meu próprio banco. Só um detalhe, que a gente falou de seu próprio banco agora há pouco na questão da hardware wallet, né? Sim. Quando eu falo isso, eu tô falando do lado de seu banco na proteção. Esse que a gente tá falando é um passo extra, né? Exatamente. Uma coisa na eu ser meu rentabilidade. isso, eu ser meu banco no sentido de É um guardar produto dinheiro e o outro de financeiro. poder oferecer serviços financeiros para os outros e ganhar como se você fosse o banco oferecendo esse serviço. O DeFi, ele descentraliza, ou melhor, ele distribui o Bradesco, o JP Morgan, o Itaú, entendeu? Então, por exemplo, existem aplicativos descentralizados, por exemplo, Wave, Compound, Venus, Morpho, Camino, entre outros, daria para ficar citando 50 aqui, onde você empresta para aquele aplicativo e aquele aplicativo, através de contrato inteligente, vai emprestar para outro player. É um conceito que a gente chama peer-to-pool. Então, é o peer, a pessoa, emprestando para pool. Então, eu não preciso confiar no Luan não precisa confiar no Felipe. O que eu confio a pool ali tem dinheiro? Tem. Eu consigo dar uma garantia maior do que eu tô pegando emprestado? Isso é interessante falar. O DeFi, ele é superavitário. O Banco Bradesco, eu não quero fazer nenhuma acusação, pelo amor de Deus, mas os bancos, a gente sabe que não funciona assim também. Não. A gente sabe que tem o tal da reserva fracionária, tem o índice de Basileia, que alguns bancos estão melhores, outros piores, mas no DeFi não existe. Se eu pegar $1 emprestado do Luan, o Luan teve que botar aquele $1 à disposição. Não existe $1 do Luan virar $1 pra mim, $1 pro Marcelo. Não existe multiplicação. Não existe o M2. Não existe o M2, vamos imprimir dinheiro. Não existe o BRM2. Não existe. Não existe. É sempre mais colateral do que tem emprestado. Exato. Né? Então o DeFi, cara, ele é muito mais seguro do que um banco. Juro menor, maior distribuição. Se eu for um desbancarizado, eu não preciso pagar MEI pra ninguém, eu não preciso sentar no colo de nenhum gerente. Ou seja, a minha carteira é o que vale. E a blockchain, cara, financia tudo isso. Isso é muito forte, cara. É muito forte. E hoje, uma das coisas que eu tenho, uma das missões que eu tenho no mercado cripto, né, no Bitcoin, é ensinar pra galera que se você tem Bitcoin, você consegue gerar valor com ele. O que eu tô dizendo com gerar valor? Você gera fluxo de caixa com o teu Bitcoin. Então, eu falei o caso da ProtegeCoin, né, agora ProHash. Mas tem inúmeros alunos nossos. Cara, tem um cara que falou assim, Felipe, o que você me ensinou, aqui é um calor do caralho. Eu tô comprando um ar-condicionado pra minha casa. Dessa forma. Então o cara tem Bitcoin, não precisa ser só Bitcoin não, tá? Pode ser BNB, pode ser qualquer criptomoeda de valor, uma Ethereum. Aí você vai discutir se é melhor ou pior, mas enfim, meu negócio é Bitcoin, mas eu sei que tem gente que prefere Ethereum, prefere Bitcoin, prefere BNB, Solana e tal. Mas o que o cara fez? Ele colateralizou moeda forte, por exemplo, Bitcoin, pegou dólar emprestado, comprou o ar-condicionado e vai pagando as parcelinhas, entre aspas, porque não existe uma parcela, você paga quando quiser, o que vai acontecendo é incidindo o juro, né? E ele pagou ali aquele ar-condicionado e resolveu um problema que ele tinha na hora. A gente tem aluno que é dono de loja de colchão que tá fazendo isso, cara. O cara tá abastecendo a loja dele, fazendo isso. Caramba. Cara, pô, e aí vai. Ó, aluno nosso que trocou de carro ou quitou financiamento imobiliário porque tem Bitcoin, cara, não tá escrito no gibi. Isso é muito forte, cara. Muito, isso tem muito forte. E isso daí é legal também porque o cara acaba prosperando, né? Ele fala, putz, se eu for fazendo direitinho aqui, eu consigo ter uma rendinha extra e consigo investir mais, consigo... Sim. Rentabilizar mais e o cara vai cada vez mais se especializando, né? É porque, pensa comigo, imagina só que você tem Bitcoin e comprou Bitcoin, sei lá, em 2018, sei lá, contava o Bitcoin, $3 mil, certo? Hoje o Bitcoin tá em $100 mil, mais de 100 mil, né? 120 mil. Cara, subiu o quê? 40 vezes o Bitcoin nesse período? De 3 mil pra 120? Umas 40 vezes, né? Então veja, vamos supor que eu comprei um Bitcoin, $3 mil, hoje o mesmo Bitcoin tem 120 mil. Se eu quiser trocar de carro, ou financiar uma casa, ou qualquer coisa, o que eu tenho que fazer? Pô, eu juntei uma graninha com Bitcoin, vou realizar meu lucro. Sim. Então eu vendo esse Bitcoin que eu paguei 3, agora tem 120, eu vou pegar esse 120 e vou comprar a casa, vou fazer o que eu quiser, certo? O problema é, se eu vender esse Bitcoin, eu fiquei sem. E a história me mostra que nos últimos 16 anos do Bitcoin, a maior parte do tempo, quem se desfez de Bitcoin perdeu dinheiro. Então, qual que é o grande lance da parada? Se eu vendo Bitcoin, eu fico sem. Se eu colateralizo ele e uso através das finanças descentralizadas, e é questionável o nome finança descentralizado, eu concordo que... DeFi é um nome muito feio, né? DeFi, né? DeFi é um nome muito feio. É que não é tão descentralizado assim. É que não é tão descentralizado assim, do jeito que a turma prega, e eu não sou esse cara que prega isso. Talvez o melhor nome seja finanças on-chain, mas aí é um outro papo, a gente pode até entrar nisso. Mas veja, se eu comprei um Bitcoin a 3, vendi a 120, eu fui lá, vendi, eu fiquei sem esse Bitcoin. Fiz meu lucro, comprei minha casa, o que eu quiser. O problema é, depois que eu vendi esse Bitcoin, eu vou ver daqui a 1 ano, 2, nós vamos ver o Bitcoin a 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, como o Marcelo falou. Possivelmente deve acontecer, sei lá, nas próximas décadas. Talvez nem isso, final dessa década, não sei. Só que eu fiquei sem o Bitcoin. Aí imagina a dor de corno que eu vou ter
vendo que eu vendi o Bitcoin em 120, comprei uma casa. Essa casa provavelmente vai perder pra inflação. E esse Bitcoin vai estar valendo 300, 400 mil daqui a 1, 2, 3 anos. Com o DeFi, eu consigo manter o meu Bitcoin e resolver o meu problema, que é, por exemplo, comprar minha casa. Tô chutando qualquer coisa. Sim. Então o DeFi é maravilhoso, cara. Só que tem que saber usar também. Né? Eu tô falando a parte teórica da coisa, a parte filosófica da coisa. Você tem que saber usar o ferramental pra você não se lascar. Porque também não é tão simples como eu tô falando, né? Precisa ter um pouquinho de jogo de cintura pra entender todas essas regras, né? É muito legal. Quer complementar alguma coisa, Marcelo, do DeFi ou não? Cara, não, acho que o Felipe é especialista top aí da parte de finanças É o primeiro. centralizadas. Antes da gente encerrar, deixa eu te dar uma dica valiosíssima. A CoinEx é uma corretora que não te obriga a passar a documentação, ela não te obriga ao KYC. Você consegue negociar na CoinEx mais de 1.385 criptomoedas, seja Bitcoin, Ethereum, Solana e outras altcoins, memecoins, shitcoins. Você negocia isso no mercado à vista ou até mesmo no mercado de futuros, onde você pode alavancar em até 100x, claro, se você souber o que está fazendo. De qualquer forma, a CoinEx não te obriga a passar a documentação e você não será reportado para a Receita Federal Brasileira ou qualquer órgão aqui do Brasil. Para isso, você pode abrir sua conta, link tá na descrição, ou aponta aí o QR Code ali, tá? Aqui pra tela. Você pode abrir sua conta apenas com e-mail, senha e 2FA e negociar mais de 1.385 pares aqui sem ser reportado sem KYC.